E você vai ter essa missão de compartilhar, de levar saúde, de levar a vida junto conosco, não é, Wélia? Isso mesmo. Então, para a gente começar o nosso podcast, vamos primeiro definir o que é catarata, né? Uma definição assim simples para os ouvintes entenderem o que a gente quer falar, porque é muito importante que a gente entenda qual é essa patologia, que muitas vezes é confundida com outras, né? Com certeza, Wélia, eu acho que o diagnóstico diferencial, eu tenho mais de 20 anos como especialista, e nessa caminhada a gente vê a grande dificuldade das pessoas, às vezes, de ter um entendimento do que é a catarata. A catarata é uma opacificação da nossa lente natural, que se chama cristalino. Veja aí a imagem pelo YouTube, você pode ver. Tem uma foto de um olho saudável, você pode observar uma pupila bem transparente, bem escurinha, e a outra imagem você vê a pupila esbranquiçada. Essa sombra esbranquiçada é o cristalino. Essa lente, ela fica por trás, né, da nossa íris. Ela tem uma função importante, né? O nosso cristalino, ele vai convergir a nossa luz natural para formar essa imagem na retina. E se esse cristalino, ele perde a sua transparência, ele vai ficando opacificado, como um vidro fosco. Então, essa imagem que vai chegar na nossa retina, vai chegar uma imagem nebulosa, turva, opaca. E essa falta de transparência, essa opacificação, esse cristalino ficando esbranquiçado, nós denominamos de catarata. É importante entender, muitos pacientes perguntam, doutora, só acontece em idosos? Não. A maior incidência é em pessoas acima de 60 anos, 55 anos de idade. Mas é importante entender que essa opacificação do cristalino tem vários fatores envolvidos, causas envolvidas, e que pode acontecer desde o nascimento, como uma catarata congênita, né? Aquela criança já nascer com aquele cristalino opacificado, né, que é importante o tratamento de urgência para que essa criança não tenha uma perca definitiva da visão, porque a criança, quando nasce, ela nasce com a visão rudimentar, e essa visão ela vai sendo desenvolvida nos seus 7 primeiros anos, e a catarata vai impedir essa entrada de luz natural e que essa imagem se forme com nitidez na retina. Pode acontecer em jovens, uma catarata juvenil, mas é importante entender que a maior frequência, a maior incidência é a catarata senil, que é a que acontece com a idade, né, que tem como fator de risco o nosso envelhecimento natural. Exatamente. Então, a catarata, como a gente diz, nada mais é do que o envelhecimento natural do cristalino. Exato. Por isso é que eu digo que só não tem catarata quem morre cedo. Então, com certeza. Né, você nasce com uma lente dentro do olho, chamada de cristalino. Essa lente está logo atrás da pupila, logo atrás da íris. Então, esse cristalino é como se fosse uma lente transparente, né? E com o passar dos anos, ela vai ficando enrijecida, e como ela também é responsável pelo aquele zoom que a gente dá, quando ela começa a ficar mais enrijecida, também causa aquela presbiopia, que é aquela doença que é causada quando a gente tem depois de 40 anos. Então, o enrijecimento do cristalino também contribui para a formação dessa presbiopia. Depois ela vai ficando mais envelhecida e deixa de ficar transparente e fica opaca, envelhecida, amarelada. Aí deixa de se chamar cristalino e passa a se chamar catarata, né? É. Na realidade, o cristalino continua sendo cristalino, só que é um cristalino opacificado, né? Esbranquiçado, ele muda as suas características. E é como bem a gente falou, ele tem a capacidade de acomodação, né, que é esse processo de dar o foco longe e perto, como bem a Wélia falou, essa rigidez, essa falta de elasticidade do cristalino vai levar à presbiopia, e seguidamente esse processo de envelhecimento, a perca da sua transparência, gerando esse embaçamento, essa turvação, essa imagem pouco nítida. Exatamente, como se fosse um vidro embaçado. Isso, né? Eu gosto sempre de comparar, Wélia, quando eu vou conversar com meu paciente, eu digo, imagine o visor de um relógio, né?
Ali, para a gente ver as horas com nitidez, é importante que aquele vidro, aquele visor, tenha uma transparência nítida. Ele começa a ficar branco, opacificado, por vários fatores, né? Desde um trauma, desde uma água que infiltra, algum problema. Você, com o tempo, já não vai conseguir nem sequer identificar as horas daquele relógio. Então, a catarata é esse processo. Em geral, é um processo lento e gradativo. No início, ele pode passar até desapercebido pelo paciente. Muitas vezes você sente só a diferença no grau do óculos, né? Exato. A pessoa passa muitos anos sem trocar aquele grau e de um tempo, a partir de um certo tempo, ela já começa a perceber que todo ano ela tem necessidade de trocar esse grau, né? Exatamente para adaptar àquela nova realidade do olho com a catarata, né, inicial. E esse espessamento, né? E essa mudança de transparência realmente gera e tende a miopizar esse grau, né? Muitas vezes o paciente diz, doutor, eu sempre tive uma visão maravilhosa para longe, eu só precisava de um óculosinho para ler, que era presbiopia. Eu tenho notado que um tempo para cá a minha visão está cinzenta, as luzes perderam um pouco, as cores um pouco da nitidez. Perdeu o brilho, né? Perdeu... À noite eu estou com dificuldade de dirigir. Quantos pacientes dizem, doutora, eu tenho que acender as luzes da casa inteira, porque está tudo cinzento. E aí, quando você vai examinar, você se depara com aquela catarata. O paciente diz, doutora, não dói, meu olho não fica vermelho. E é assim mesmo. A catarata, ela não dá sinais inflamatórios, a não ser uma catarata hipermadura, que ela vai levar a uma obstrução dessa drenagem do humor aquoso e vai dar um glaucoma facogênito, uma complicação que é muito rara. Né? Graças a Deus, cada vez menos a gente se depara com catarata hipermaduras. Isso, porque o ideal realmente para a atual técnica cirúrgica que se usa é que a gente não deixe também essa catarata ficar nesse extremo também de madura, né? Porque dificulta muito e às vezes você acaba tendo que fazer uma cirurgia nas técnicas antigas, porque você não consegue quebrar essa catarata com faca emulsificador, com laser. Exatamente. E o que mais agravante também, Wélia, quando você se depara com a catarata hipermadura, no ato cirúrgico, o tempo cirúrgico é mais prolongado. Né? Em vez de você durar 30 minutos como habitual, no máximo, você vai gastar mais tempo cirúrgico e um trauma do endotélio corneano. Né? Muitas pessoas que nos assistem podem não ter noção disso. A nossa córnea, que é a nossa lente natural anterior à primeira, ela tem uma última camada dela, são as células de endotélio. Essas células, elas precisam ser transparentes, íntegras, para que toda a córnea, né, fique transparente. Elas têm um papel importante na transparência da nossa córnea. E na cirurgia de catarata, quando esse cristalino está muito denso, quanto mais velho o cristalino, mais rígido ele fica, mais denso ele fica, mais difícil de ser fragmentado, porque a técnica cirúrgica atual, você que nos assiste, hoje esse cristalino ele é fragmentado, né, pela faca emulsificação e aspirado. E aí, com isso, essa córnea ela é muito traumatizada. Isso. Há casos de paciente, quando opera, faz uma catarata hipermadura, precisa depois fazer um transplante de córnea, porque às vezes você perde a sua transparência definitiva. O profissional fez a cirurgia perfeita, fez a cirurgia por excelência, mas como o paciente esperou muito tempo, né, erroneamente, ou por medo, ou por falta de acesso ao profissional, e terminou postergando muito sua cirurgia e terminou gerando uma complicação desnecessária. Né? É sempre uma cirurgia mais complicada, com mais riscos, né? Então, o que eu aconselho é que quando você sinta que não está bem da visão, você procure o seu médico, que ele vai saber indicar a melhor época para você realizar sua cirurgia, né? Com certeza. Bom, agora nós vamos passar para a segunda etapa. Nós vamos falar sobre as causas e os fatores de risco da catarata, né? A gente sabe que, como a gente falou, a principal causa é o envelhecimento natural. Com certeza. O envelhecimento natural é a principal causa, né? Então vamos dissertar sobre outras causas. Isso. Sendo a idade, o envelhecimento, o padrão ouro, né, que a gente tem que ficar atento. Nós temos outra causa importantíssima,
a exposição aos raios ultravioletas sem proteção. Por isso que nós, especialistas, nós, oftalmologistas, temos tendo tanto cuidado em orientar o uso de um bom óculos escuro com proteção durante toda a vida. E vale a gente ressaltar um podcast como esse. Gente, a irradiação sobre a visão, ela é cumulativa. O olho, ele não tem capacidade de eliminar essa irradiação que ele recebe. Então, toda a irradiação que eu recebo ao longo da minha vida, ele vai se depositando na minha retina, nas minhas estruturas oculares, tá bom? Então, como é importante o uso do óculos escuro. Então, você que trabalha muitas vezes na praia, muitas vezes no campo. Os nossos pescadores, os nossos agricultores, muitas vezes eles realmente têm uma catarata mais cedo. Porque a exposição solar é maior. E hoje em dia, gente, vamos lembrar da nossa exposição aos raios também das telas, né? Com certeza. Então, aquela proteção também, com aquela lente Blue Control e evitar o excesso de brilho na tela, também é muito importante, né? Para no futuro você não ter também catarata. Importantíssimo, né? Além da fadiga, do desconforto, do olho seco. Nós temos outra causa importante, Wélia, é o uso prolongado de corticoides, né? E vale ressaltar o uso de corticoide sistêmico, desde oral, injetável, como corticoide local, viu? Seja a base de colírio, seja a base de pomada, corticoide dermatológico, corticoide, para paciente asmático. Então, porque às vezes a gente pensa que não causa nenhum problema, mas causa, gente. Teve um caso, inclusive, de uma criancinha que ela foi no meu consultório e ela já estava com catarata em um olho. E eu fui pesquisar por que ela tinha catarata só naquele olho. Ela tinha uns 4 anos. Era o seguinte, ela tinha uma alergia naquele olho, geralmente mais aquele olho que era afetado, e a mãe dela uma vez tinha ido para o médico e o médico tinha passado um colírio à base de corticoide, muito forte. Só que não explicou para ela que só pode ser usado por um determinado tempo restrito. Porque aquele corticoide pode aumentar a pressão do olho, né? E pode causar também catarata. E o que é que aconteceu? Quando ela chegou no meu consultório, ela já estava com esse início de catarata, né? E também com o risco também de pressão mais alta entre um olho e outro. Então, prestar sempre atenção na prescrição médica. Quando seu médico prescrever um corticoide, tanto oral como injetável para uma dor na coluna, às vezes você se acostuma a tomar um corticoide por causa de uma dor na coluna, então não se acostume a tomar sempre aquela medicação. Evite ao máximo. O corticoide é aquela droga que você usa em último caso, né? Num caso de alergia extrema, no caso de uma dor insuportável. Mas se você se acostumar, sempre que sentir qualquer coisa, você tomar o corticoide, você está contribuindo para a sua catarata precoce, né? Isso. E o mais agravante, que eu ainda vou mais além, né? O glaucoma secundário. Exatamente. Eu tenho pego cada vez mais casos de paciente com glaucoma secundário ao uso de corticoide. Nós estamos vivendo um tempo da automedicação. Todo mundo quer intervir na área médica. Todo mundo quer se acha médico, quer se automedicar, né? E o corticoide, ele realmente dá um alívio muito grande, ele é um anti-inflamatório muito potente. Um paciente de doença autoimune, ele não tem escolha, ele vai ter que usar o corticoide dele. Mas, paralelamente a isso, você tem que fazer o seu acompanhamento oftalmológico. Você tem que ir anualmente ao seu médico, você tem que avaliar a sua pressão ocular, fazer uma fundoscopia, né? Ver se está evoluindo com catarata. Eu tenho um paciente de 30 e poucos anos de lúpus que a gente operou não faz tanto tempo, porque ela usava desde a sua infância e teve que fazer a cirurgia. Não teve jeito, ela tinha que tomar por causa da doença autoimune. Doença autoimune. Outra causa também importante é a diabetes. Isso, é que eu ia já dizer. Tabagismo, você que fuma aí, degeneração macular, catarata, aumenta a incidência, vai lá para cima. Então, vamos abandonar, né, esse cigarro. O alcoolismo, o álcool tem um fator importante. Hipertensão arterial, né, você que é hipertenso. Então, são realmente fatores que a gente tem que levar em conta e ficar mais atento.